Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente está aqui mais numa aula cast, lembrando que as aulas que a gente tem aqui na plataforma MQC, os podcasts, eles vão dentro da plataforma para você poder crescer um pouco mais em conhecimento e muito também aprendizado. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que ela aceitou o convite rapidamente. E como a gente está falando sobre propósito, a gente vai encerrar esse módulo com assuntos bem profundos, mais leves ao mesmo tempo, né? E eu chamei essa pessoa para falar porque a gente vê que ela vive propósito, uma vida de propósito. E como a gente falou nas aulas, propósito é aquilo que vibra dentro de mim, aquilo que queima meu coração, aquilo que me norteia para onde está me levando. E a gente só vai chegar em algum lugar quando a gente tem uma vida de propósito, né? Mas eu quero apresentar para vocês hoje a nossa linda, maravilhosa Brenda! Seja bem-vinda! Prazer! Bem-vinda, Brenda. Se apresenta aí para nós, para essas mulheres. Prazer, gente. Sou a Brenda, tenho 28 anos, sou pastora na Igreja Âncora. É uma honra estar aqui junto com vocês. 28. 28. Tu é mais nova do que eu pensava. Eu sei, ela deve ter a minha idade, né? Porque eu vou fazer 31 agora, né? Tu é mais novinha e pastora já. Sim. Nossa, olha a responsabilidade. Responsabilidade é essa palavra. Mas vamos lá, Brenda. Hoje a gente vai fazer uma conversa leve aqui, tá? Pra te conseguir entender um pouquinho melhor. A gente veio aqui, tem o MQC, né? Talvez, não sei se tu conhece ainda, mas eu vou apresentar. Que é um projeto que veio do coração de Deus há 4 anos atrás. Que é Mulheres que Curam. E todo propósito, tu vai falar até melhor sobre isso, vem de um confronto. Sim. Vem de uma dor, né? A gente só vai ter a autoridade em cima daquilo que a gente viveu. Sim. Né? Então, veio esse projeto há 4 anos atrás, onde muitas já sabem ali da plataforma, eu contei como é que aconteceu a história, Sim. né? Mas pra te entender um pouquinho melhor, tá? Depois eu quero só te ouvir, todo mundo quer te ouvir. Eu acredito que a vida, ela é feita de propósito, né? Faz sentido quando tem um propósito. Porque a vida é muito curta pra gente viver de aparência. Até a gente chegar nessa profundidade de pensamento. E 4 anos atrás, a gente serve a Deus há 10. Pra quem não sabe, a gente começou a se converter junto. Convertemos no mesmo tempo, 10 anos de conversão. 10 anos de conversão, legal, olha só que legal. E já tá pastoreando ali, gente. Meu Deus, não passa essa unção. Não, pastorear não sei, mas eu gosto de ajudar pessoas. Cuidar de pessoas. Glória a Deus. E aí, a gente começou 10 anos atrás. Quando fechou 7 anos, minha conversão, o Ismael sempre foi, né? Não sei se você conhece mais a história, né? Não conheço muito, assim. Ele sempre foi berço cristão, chegou numa fase, ele acabou aquela fase de adolescência, sabe? Foi. E aí ele me conheceu e a gente voltou junto. Então ele voltou e eu me converti. Sim. Há 10 anos atrás. E 7 anos de conversão, eu tive que ser curada de depressão, de ansiedade, muita coisa. Sim. Muita coisa. E dentro disso, a rejeição foi a que eu tive mais que ser curada, a minha identidade mesmo. A rejeição. Sim. E aí, passou 7 anos, a minha vida estava paralisada, mesmo servindo a Deus, tá? Mesmo servindo a Deus. Só que eu entendi que tudo tem os seus tempos, propósitos, um tempo determinado. Só que ali a dor, a gente perdeu pessoas próximas com depressão, que tirou a vida. E aquilo começou a me confrontar, sabe? Eu assim, Deus é a base de tudo. Eu assim, mas Deus, como a gente pode cuidar dessas pessoas? Sim. Acolher, de fato. A gente precisa buscar por mais conhecimento, né? Pra ajudar. E aquela perca daquela pessoa me doeu. Me doeu, fiquei mal. E aí eu pensei, como a gente vai fazer? Porque quando essa ou outras pessoas que eu vi se perdendo, pediam ajuda, tu hoje é pastora, tu vai poder falar melhor sobre isso. Nasceu de uma sede de justiça, né? Exatamente. Aí pede ajuda assim, não, isso é demônio. Só demônio. Só demônio. E isso doía. Ao ponto de uma pessoa tirar a vida, porque ninguém compreendeu ela. E aquilo me doeu. Aí comecei a me aprofundar, fui pra psicanálise, hoje sou formada na psicanálise, sou terapeuta. E eu uso o MQC, o meu foco é mulheres, mas a gente ajuda, né, todos, mas o meu foco é mulheres, porque é aquilo que realmente é o meu chão, sabe? Sim. E aí, comecei a ajudar nessa parte da ansiedade, depressão e tudo mais. Mas por que eu tô te falando isso? Porque teve um propósito. E 7 anos da minha vida ficou paralisada. Eu comecei a buscar, e Deus começou a trazer as pessoas. Porque quando ele tem um propósito, ele vai conectar, né? As pessoas que precisam de ajuda. E dentro disso, a gente começou a ajudar a expandir. Só que também a gente tem os desafios do confronto. E eu quero falar sobre isso, tá? Faz 4 anos que a gente tá nessa caminhada aí.
ajudando mulheres, a gente tem a comunidade de mulheres. Glória a Deus. Propósito. Se eu te perguntar hoje, tá? Pra ti, o que é propósito e o que te motivou e te motiva pra estar fazendo o que tu tá fazendo hoje? Sim. O que tu me diria? Como eu falei, né? Eu acredito que propósito nasce de uma sede de justiça, né? Por exemplo, tem mulheres que são chamadas como tu e começou por uma sede de justiça. Justiça de mais entendimento, né? Mais amor sobre os corações. E nosso propósito, eu falo nosso porque meu e do Osnan, né, juntos, ele nasceu também de uma sede de justiça. Mas antes disso, nós sempre tivemos sede pelo principal. Nós não tivemos sede por propósito. Nós tivemos sede pelo rei do propósito, pelo Senhor, né? Então, tipo, até nós nos encontrarmos, nós fazíamos tudo, sabe? Porque hoje o que nós percebemos é que existem pessoas que querem fazer só o que foram chamados. Enquanto isso, ficam sentados, sabe? Nossa! Enquanto isso, tem um tempo assim que ficam... não vou fazer nada porque eu não fui chamado. Mas o nosso principal chamado é servir uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós já temos um chamado. Nós já temos um propósito, né? O propósito da nossa vida é amar os outros, né? É o amor principal. E aí, depois, nós nos identificamos, né? Conforme a gente foi servindo em tudo que a gente podia servir, né? Servindo as pessoas de todas as formas, em todos os lugares. Não digo só dentro da igreja, né? Porque hoje nós percebemos que as pessoas querem servir só no meio eclesiástico. Mas servir de todas as formas, né? Na sua profissão, em todas as áreas. Nós nos identificamos com algumas coisas, assim. Nós percebemos que nós gostávamos de cuidar de pessoas, diretamente do coração. Sempre tive muita facilidade de liderar, né? Foi algo, assim, que... foi de Deus, assim. Aí se conhecer pra isso também é crucial, né? Só que pra nós nos conhecermos e nos identificarmos com algo, a gente precisa fazer tudo, sabe? Serve a Deus de todas as maneiras. E é aí que nós encontramos o nosso propósito. Mas o propósito principal, acima de todas as coisas, é amar a Deus e amar as pessoas, né? Servir ao próximo. Porque aí a gente não fica atrás de algo que... sabe? Sim. Precisa estar atrás só daquilo. E muitas vezes é sede por ego, sabe? Muito. É a sede do orgulho, assim, sabe? O orgulho. Manifestando, assim, mas, eu quero fazer só isso. Por exemplo, eu tenho o propósito de cantar, né? Então eu vou só... não me dão oportunidade, né? Como antes a gente ouvia muito, né? Sim. Não me dão oportunidade pra cantar. Então, eu vou talvez trocar de igreja, né? Vou trocar de ambiente. E às vezes a pessoa acaba até se afastando de Deus. Porque se não ganha oportunidade dentro da igreja, vai ganhar fora. Porque está atrás de um propósito terreno. E não de um propósito de Deus, né? Que é realmente aquilo que o Senhor quer. Um objetivo daí, né? E o objetivo... muitos têm objetivo, mas o objetivo te cansa muito rápido. Sim. Tu faz. Tá sempre correndo atrás de algo e nunca tá saciado, né? Sim. E o propósito já não, o propósito... Então, hoje, a gente até falou isso na aula, é confirmação. Porque tem o propósito e tem o chamado. O chamado é o que me leva pro propósito. O que eu estou fazendo aqui? Porque, exemplo, eu vou te chamar, eu te chamei. Brenda, vamos fazer aqui o podcast, a aula cast? Você foi chamada pra isso, que está ligado ao seu propósito. Sim. Transbordar quem? Aquele que tu leva, o reino, o dono do reino. Então, e às vezes o que acontece? A gente fica se auto-sabotando, o ego da gente, que nem tu falou de ego, né? A gente se sabota. E tem uma frase que a Joyce Meyer... Tu conhece a Joyce Meyer? Sim, claro, né? maravilhosa. Um dia eu vou ir na conferência dela. Glória a Deus. Jesus. E ela fala, né? Que o berço do orgulho foi a rejeição. Sim. Ou seja, às vezes a gente é auto... Não, porque eu já sei, é isso que eu nasci pra fazer e não vou me permitir. Eu tenho que estar em movimento. Sim. Porque às vezes é um orgulho... na verdade, é uma rejeição... disfarçada de orgulho e a gente nem vê que é orgulho. Sim. A gente acha que é uma identidade bem fortificada. Não, eu já sei o que eu quero, já sei o que eu sou, então nem vou perder meu tempo. Sim. Então, e não tem como. O propósito a gente vai conectar primeiro. Ele que vai mostrar se é o orgulho, se é a rejeição, se é a falta de identidade ou se realmente eu tô no propósito, né? E o propósito tem tudo a ver com identidade, né? Tudo. Porque se tu não tem uma identidade firmada em Cristo, tu não vai enxergar propósito nas coisas. Tu não vai enxergar propósito em nada que tu faz. Por exemplo, se eu não tenho a minha identidade firmada de que eu sou filha, eu não vou enxergar propósito em ser mãe, talvez. Porque eu não vou conseguir exercer a maternidade dentro de casa como era. Porque eu também não me sinto filha.
Eu nunca fui filha. Então, como que agora eu vou exercer aquilo que eu nunca recebi? Não tem Mas como aí dar se tu o que não recebeu, né? Isso. Aí se tu tem a sua identidade bem firmada, aquilo que realmente o Senhor quer pra ti, que é tu ser uma filha de Deus, aí tu vai saber como criar teu filho, né? Tu vai entender por que tu foi chamada, por que existe esse ministério que hoje a gente fala que é um ministério, a maternidade também, né? A família é um ministério, né? É o primeiro, né? É o primeiro. Fala que é o primeiro. Porque imagina, a gente, mulher, a gente tem o dom. A gente não é só dar a vida. É nutrir, aconselhar, preparar, ensinar, nortear, né? Tudo. Gente, vou falar pra vocês aqui. Eu sei que vocês estão fazendo essa aula, esse curso, tudo. E você que não faz ainda vai fazer. A gente quer muito, né, Brenda? Que a gente tá falando de identidade, de propósito, tudo se interliga, né? A gente quer muito o ter, a pirâmide. Sim. Muito a gente quer. Eu sonho, eu quero. Mas tudo é a base primeiro do ser. Sim. E não tem, eu não sou, se eu não sei de onde eu vim. Sim. Pra ciência, a gente é 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Sim. A gente é a nossa mãe e nosso pai. Não adianta querer fugir disso. Enquanto a gente não se curar dos traumas dos nossos pais, Sim. não tem. Só que daí, pra nós, que a gente usa na comunidade aqui, a gente tá conversando, a gente usa a inteligência emocional e espiritual. Eu, Jenny, não acredito numa inteligência emocional sem o Espírito Santo. Não tem. Sim. E eu já fui em muitas imersões, já fui em vários lugares com coaches muito conhecidos. Aplaudo o trabalho deles, mas não tem. Eu descobri que a minha fonte é o pai dos pais, e entende? tem um poder no jejum e na oração, né? E isso não é falado, né, nesses ambientes. Mas o jejum e a oração é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para inteligência emocional. Eu vou te porque dizer o jejum é para diminuir... É para diminuir nós mesmos. Exato. Né? Então, a minha inteligência emocional, se eu tiver uma vida de jejum, vai ser bem mais fácil. Vou conseguir dominar os meus sentimentos com mais facilidade. Porque eu tô diminuindo a mim mesmo. O ego tem ferido. mais presença do Espírito Santo. Então, não tem como fugir, né? Sim. Disso. E dentro ali que tu falou, do chamado, né? Isso é muito importante. De estar se movimentando. Por quê? Quando a gente tá se movimentando, a gente tá vendo. O que eu realmente sou boa? Qual que é a minha habilidade? O que não? Eu lembro quando eu comecei a me convertir... Quem nunca? Tu já passou por isso aí, eu tenho certeza. Foi experimentado em todos os trabalhos da igreja, né? Todos. Tudo, né? Menos pra cantar. O que eu queria... Sério? Não acredito. O que eu queria, não tive oportunidade. Guria! Tu vê? Mas se tu parar, ninguém me chama pra cantar, não vou mais. Sim. Hoje ia estar pastoreando uma igreja de quantos mil membros? Agora a gente tá com 2.000 membros. Olha só, gente. A gente tem que parar de ser orgulhoso. Eu lembro que eu comecei o que eu não queria, Brenda. Sim. Sabe, eu não queria? Eu não queria ser prof da escolinha. Eu não queria. Tipo assim, eu gostava de criança, mas é aquela coisa, eu gosto de criança. Sim. Mas pra ensinar, assim, sentar... Aí eu entendi que eu precisava ser curada. Aí é um monte de coisa, Sim. né? Primeiro trabalho na igreja. 1 ano prof das crianças. Deus me ensinou a sentar, ouvir, olhar olho no olho, ter paciência. Aí limpei a igreja. Fui sonoplasta da igreja. Tudo. Todas a única as coisa áreas. que eu não fiz, sabe o que foi? A única... Eu não, né? Eu e Ismael, né? Junto. Sim. Cuidar de jovens, guria. Sim. A única coisa que a gente nunca fez. Nós já começamos pela juventude. É? A gente sempre ficou centralizado na juventude. E Começamos hoje, né? e ficamos até o fim, assim. Até o fim. Até o fim. Imagina. E eu não entendia por quê. Tipo assim, mas agora tá tudo certo, né? Sim. Tudo certo. Mas vamos lá. Porque essa necessidade a gente tem que estar se conhecendo, né? Tem uma ferramenta que eu até falo pras meninas. Já ouviu falar da ferramenta Ikigai? Não ouvi. Razão de viver. É bem top. Ela é um conceito legal. japonês. É um conceito japonês. E ali, ela te ajuda. Claro que não existe uma... eu vou te ensinar, tu vai descobrir teu propósito de vida agora em 5 minutos. Isso é uma jornada, a gente sabe. Mas tem como a gente ir encontrando, né? O primeiro passo é Deus, com certeza. Se não tá com ele, vai perder tempo. Sim. No meu ponto de vista, o nosso aqui, né? Sim. Mas a ferramenta Ikigai, ela é composta por 4 esferas. O que eu sou boa, o que eu gosto de fazer, o que o mundo precisa... Que legal. E como eu posso ser remunerada por isso. Aí, nesses conceitos, a gente fala onde a gente pode encontrar o nosso propósito. Porque ninguém vive do ar, né, Brenda? Sim. Às vezes a gente acha que vive, né? de amor, né? Ninguém vive de amor. Minha mãe falava pra gente, vocês vão viver de amor quando a gente casou. E dentro disso aí que a gente tá falando dessa ferramenta, me falem como é que foi o início da jornada de vocês, o início da igreja, porque a gente fala que o propósito é unir tudo isso. É importante.
Porque a gente fica dando murro a ponto de faca, quem nunca? Sim. Como é que foi conciliar essas esferas? Ver o que é bom fazendo, o que gosta de fato de fazer, o que o mundo precisa, e não vou remunerada na Ikigai, mas como viver de fato? A gente precisa viver. Tu consegue me entender? Nós transicionamos, né? Porque nós éramos fotógrafos e líderes de jovens na igreja. E aí a gente ficou um tempo, assim, na mesma igreja, só que em outra igreja, né? Como tem várias congregações, assim, a gente ficou em outra. E ficamos apenas alguns meses, assim, em stand-by, porque o Israel tinha nascido e era bem no tempo da pandemia. Então, tava tudo bem tranquilo. Aí, foi nesse tempo, assim, que surgiu uma sede de justiça em nós. Porque a gente via, como tu, sabe? Muitas pessoas feridas, assim, e não tinha verdadeiramente as pessoas um encontro com o Senhor, sabe? A religiosidade impedia as pessoas de encontrarem e viver um evangelho leve, sabe? De realmente provar desse Deus, sabe? Provar e ver de que o Senhor é bom. Aí nasceu essa sede no nosso coração. E a gente ficou um tempo, assim, só orando até que o nosso pastor na época, o pastor Oséias, ele identificou, sabe? Nós abrimos uma célula e dessas células cresceu muito rapidamente. E ele foi identificando, assim. Na verdade, a identificação, sabe? Começou por nós com esse sentimento de justiça, mas também veio de confirmações de fora, sabe? Porque as pessoas veem na gente, né? Sim. As pessoas começam a ver também o que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso que é bom, às vezes, a gente não andar só, né? Porque aí as pessoas vão vendo também, né? O que Deus está fazendo na nossa vida e isso vai confirmando os nossos passos. E aí eu lembro que, através, assim, de palavras de impulsionamento dele, assim, o Osnan, né? O meu marido, ele tem muita convicção, assim, sabe? De fé. Convicção de fé dele, assim, é sobrenatural. Então, eu sempre fui atrás, sabe? Sempre fui bem submissa. Nossa, Quer? Bora, então. Se tu diz. Porque ele te passou essa confiança, ele sabe, ele acredita e sabe pra onde tá indo, né? Na verdade, eu admiro a fé dele, sabe? Às vezes, ele dá um passo sem ver realmente. É aquela frase, né? Dá um passo sem ver o chão. Mas ele tem uma fé, assim, que eu vejo que... Eu já via isso na juventude, quando às vezes ele falava, sabe? Começava um culto, assim, bem devagarzinho. E às vezes ele falava, assim, no início do culto. Hoje, até o final, vai acontecer isso e isso. E eu fui vendo, sabe? Isso nele, assim. E aí, quando a gente teve que dar esses passos maiores, eu já sabia que Deus estava no negócio, né? Porque eu já via como Deus trabalhava, assim, na vida dele. E aí, ele teve uma convicção, assim, alugou um prédio, né? Na época, assim, bem de forma sobrenatural. E foi só acontecendo, sabe? Uma atrás do outro, assim. Top. Então, olha que importante isso, porque a gente tá falando com mulheres, né? E é importante, toda mulher precisa se sentir segura. Precisa se sentir norteada. Se eu te perguntar agora, tu sabe dos temperamentos, né? Sim. Qual é o teu temperamento e qual é o dele? Eu sou mais colérica, né? Colérica, assim, sanguínea. E ele é também, assim, mais colérico. Mais dominante, assim. Legal. É legal a gente saber isso também e a gente detectar isso, né, Brenda? Mas isso que tu falou, isso é muito importante, porque a gente tá falando de propósito. E a gente também falou, e eu sempre vou repetir. É que nem lá na tua igreja, né? Sempre repetindo a mesma coisa até entrar. A gente fala... Tem a que visão entrar. Precisa ser repetida. Que nem meu filho, né? Ele tá indo no jiu-jitsu, recém começou 4 aulas. E ele chorou na última aula. Eu não quero ir, eu não vou, porque é sempre a mesma coisa. Ele ensina todo dia a mesma coisa. Então faz o que ele te ensinou, quero ver se tu já sabe fazer. E aí ele, eu já sei, tu não sabe. Se tu ir lá lutar, tu vai perder. Tu vai fazer até tu aprender. A gente quer correr disso, né? É verdade. Mas eu já sei. Mas dentro disso, a gente precisa. O propósito é ser um propósito sem planejamento vira um pesadelo, né? Eu tenho que ir, mas pra onde? De que forma? Uma direção, né? Uma direção. E o povo, as pessoas têm carência de um mentor, de alguém que guie. Brenda, se a gente abrir agora aqui o YouTube, o que mais tem a gente ensinando? Muito! E tem muito conteúdo, sim. Só que quem é que realmente vai pegar na tua mão, vai estar contigo ali, vai te mostrar, dá certo isso daqui. Sim. Te nortear. E o propósito a gente precisa. Talvez se hoje você não é casada, se você não tem um marido, ou se tem ainda, ele não conseguiu essa dimensão de passar uma segurança, passar um norte, fortifica a sua identidade. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe quem você é e você tem um pai que te direciona, isso é crucial. Mas ali, então, no caso, o Osnan,
Ele foi fazendo... Osnan, né? Isso. Ele foi fazendo e tu foi vendo. Tá acontecendo mesmo, eu vou ir, tá me convencendo. E aí tu foi indo junto. Fui indo junto, né? Foi indo junto. Porque eu acredito que se nosso marido, né, ele é um homem de Deus, e se você, né, quero falar pra você que não tem esse homem de Deus, não tem essa segurança como nós falamos, você tem o principal, que é o Senhor. E sabe aonde que tá a direção pra sua vida? Está na palavra. E isso é independente. Se nós temos um marido de Deus, se nós temos amigas de Deus, a direção para nossa vida está na palavra. Então, a gente não pode dizer que a gente não tem direção. A gente tem, a gente só precisa abrir a Bíblia, né? Forte. Porque se a gente abre a Bíblia, a gente tem as direções para todos os tempos, para todas as estações, ensino para todas as áreas. Então, eu acredito, assim, que as ferramentas Deus nos dá, sabe? Para todos os tempos. A ferramenta Deus nos dá, nós só precisamos utilizar aquilo que Deus está nos dando, né? Mas eu sempre acreditei, né? Sempre acreditei muito, assim, no que ele carregava, apesar de nós não tivemos, assim, uma vida de dificuldade, sabe? A nossa dificuldade foi antes de se converter. Antes de nós nos convertermos, a nossa vida era horrível. Depois de encontrar Jesus, tinha dificuldade, mas aí tinha paz que excede todo entendimento. Sim. Aí não é aquela dificuldade, porque só quem viveu sem Jesus sabe o que é ter uma... É verdade. O que é passar por dificuldade. Mas essa dificuldade que tu se refere, exatamente, assim, o que seria o ponto? Tipo assim, antes a gente tinha dificuldade, depois com Jesus, né? A gente tinha paz igual. Que tipo de dificuldade tu frisa nisso? Nesse tempo, assim, de igreja, a dificuldade mesmo é tu dar o passo sem ver o chão, né? Sabe? Por exemplo, agora, né? Nós comemoramos o que a gente comprou a igreja, né? Fechamos o contrato. Vamos pagar a igreja, né? Já fizemos contrato de compra e venda e vamos pagar ela em 5 anos. A dificuldade é tu fazer uma conta de 5 milhões, por exemplo. Entendeu? Sim. Tu tem que... né? Sim. Isso tem que descer no nosso coração, mas é uma paz que excede todo entendimento. Tem a dificuldade do crescimento, né? Porque nós não viemos de famílias de pastores, por exemplo. Nós não fizemos escola, não fomos treinados, então tem a dificuldade do crescimento. Por exemplo, eu não falava em microfone na juventude. Falei umas 3 vezes durante todo o período que nós nos convertemos, assim, até nós termos a igreja. Imagina. Então tem as dificuldades do crescimento, a família também. O Israel tinha 1 aninho na época, né? Quando a igreja nasceu. E aí, o meu maior medo, assim, sempre foi ter um filho de pastor, né? Esse era o meu maior medo. Eu não queria que o meu filho fosse filho de pastor, porque eu via os filhos de pastor sofrendo muito, filho de líder, mas filho de pastor parecia que sofria muito mais, né? E o meu maior medo, assim, a dificuldade pra aceitar mesmo a igreja foi por causa de Israel, sabe? Não tinha outro medo, assim. Eu sabia que Deus ia prover. Porque não era pra nós, sabe? Nunca foi pra nós. E mesmo que fosse, né? Porque Deus cuida de todas as coisas. Mas igreja é algo que é bem mais, né? Sobre ele do que sobre nós. E a gente não estava construindo igreja para ser rico, não estava construindo igreja para ser famoso, nós estávamos construindo igreja para ter trabalho mesmo, né? Para cuidar de pessoas, e pessoas é trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E aí, a dificuldade maior, assim, nesse tempo foi o crescimento, né? Crescimento em todas as áreas, a gente se obrigou a crescer em todas as áreas. Né? Tu tem 28 e ele? Ele tem 33. 33, ele é um pouquinho mais, ele né? É um pouquinho Mas imagina... Isso faz 3 anos atrás, né? Tava com 25. Isso, vai fazer 4. É, que começou a conversão faz lá 10, mas... Isso. Nós tínhamos 6 anos de conversão. Isso. Imagina. E aí vem aquela coisa. Os chamados foram mudando até chegar ao propósito, que hoje vocês vivem o propósito, né? Sim. E detectar isso no meio da dificuldade, né? Tá difícil, mas é o que tem que fazer. Tem isso, né? Porque tem uma paz disponível. E é a paz que excede todo entendimento. E a Bíblia diz sobre um Jesus que nos dá um fardo leve, né? Que o fardo dele é leve e o jugo é suave. E a gente sempre viu uma vida de dificuldade, assim, porque a gente não carregava o fardo de Jesus. Mas quando a gente carrega o dele, sabe? Que o fardo dele é leve. E quando foi essa virada de chave que eu tava levando o peso que me colocaram em cima de mim,
Quando que foi essa virada de chave aí que vocês começaram a entender que era muito mais profundo do que a gente vivia? Um ano antes de a igreja nascer, realmente. É? Quando começou a nascer aquela sede de justiça, assim, sabe? Aham. Que as escamas começaram a cair dos nossos olhos, sabe? E a gente gostava muito de fazer tudo. Por exemplo, gostava muito de fazer ação social, essas coisas. E não nos era permitido, sabe? Sim. Essas coisas Tinha um assim limite mesmo. ali, né? É. Sendo que era pra fazer o bem, né? Não dá pra entender, né? Esses E limites. quando eu falo de fardo leve, eu imagino realmente, sabe? Uma mochila que todo mundo carrega. Uhum. E aí, o que a religião faz, né? Ela vai colocando pedrinhas dentro da mochila. Isso vai pesando, sabe? Vai colocando pequenas pedrinhas. Ai, não pode isso. Não pode aquilo. Não pode aquele outro. Tu tem que ser dessa maneira. Tu tem que se vestir dessa maneira. Tem que ser dessa cor. Se tu não ir, né? Tem Nossa. que ficar mais na igreja do que com os teus filhos. Uhum. Todas essas coisas assim. E aí isso vai pesando. Só que Jesus disse que o fardo é leve. E daí a gente vai tirando, sabe? As escamas caíram assim, tirando um pouquinho de cada pedrinha, sabe? Que foi posta, Sim. assim. E vai tirando, e quando vai tirando, ao mesmo tempo que vem a leveza, vem também o desconforto. Tá tão Sim. leve? Será que isso é normal? É bem assim mesmo. Né? Aí tu... Não, eu tenho que pegar, porque tu fica viciada em levar Sim, o peso. é verdade. É o vício emocional, né? Fica com vício, aham. isso Então, mesmo. o propósito, tu falou ali, então a gente foi se descobrindo, a gente foi dando os passos, eu fui vendo acontecer, então o propósito ele tá muito ligado com o movimento. Isso. O movimento. Com o movimento. Tem que estar em De movimento. estar sempre fazendo, né? Sempre fazendo. Tem uma frase que eu vi que fala que a riqueza, isso quando eu falo riqueza eu troco pra prosperidade, tá? A prosperidade, ela ama o movimento. Sim. Gente, não tem como a gente crescer. É. Ficar ali sempre, sabe? Esperando alguma coisa. É a mesma coisa antigamente, tá? Tu tinha que esperar um ano pra te chamar pra fazer alguma coisa, lembra? Sim. Ah, não, porque Deus tá te moldando, Deus, né? Aquela coisa, não chegou o momento. Tá, ok. Mas a Bíblia, claro, os discípulos tiveram o tempo de preparo deles, é Uhum. fato. Mas em nenhum momento eles ficaram parados. Sim. Ide, vão. E a Sim. gente fica ali esperando. E o reino, cara? E Jesus tá voltando, as pessoas estão perecendo. Até quando? A gente vai ficar... E vamos esperar. A gente lembra da mulher samaritana, né? Porque logo que ela foi curada, Jesus já mandou ela, vai lá, né? Olha que forte. Fala. Foi a primeira pregadora, né? Sim. Mulher, né? Vai lá e fala. E aí, imagina, uma cidade ouviu por causa dela. E se converteu por É. causa dela. Gente, a gente não tem tempo. É. Não tem tempo pra perder, né? A vida é Se curta. recebeu, já começa a comunicar, né? Começa Tem como a gente comunicar. receber algo e não comunicar aquilo. Receber algo bom, então, eu sempre penso, sabe? Eu imagino como se tu pegasse algo bom e tu quisesse só pra ti. É Sabe? egoísmo, É né? egoísmo, vaidade. Então, se tu recebe algo bom, compartilha com as pessoas. E às vezes as pessoas não compartilham o evangelho nem com a família, sabe? Pega, tô vivendo uma vida maravilhosa, mas aí tu vê teus familiares assim, todos mal, sabe? Porque não compartilha nem o que é bom com a família, não tá compartilhando um pão bom que tu recebeu. Sim, exatamente. Mas vamos lá. Tá tudo maravilhoso, né? A gente falou de identidade, de propósito, de movimento, de se descobrir, de confiar. Porque como é que tu vai pra um lugar que tu não confia, né? A gente Sim. falou tudo sobre isso. Mas vamos lá, agora vocês deram um passo muito grande. E Deus, ele com certeza já deu a vitória, né? Sim. Quando a gente vai lá nos cultos de vocês, gente, vocês vão, tá? Na âncora. Qual é o endereço que eu não sei de cor? É Christopher Levalei 1007. Tá, Na vocês São vão Borja. lá, vai enquanto ainda tem lugar. Daqui a pouco, daqui a pouco vão ter que abrir mais lá, né? Ontem não muito- tinha nada de lugar assim mais. E a gente Tava levou, faltando a gente no- levou um casal de amigos lá. Ele é católico. E ela vai com ele, né? Ele vai na missa todo domingo. Pra te ver. E ele foi lá e se apaixonou pela igreja. Que E legal. ele falou, eu tenho que falar com esse pastor. Mas não, eu preciso falar com esse pastor. Eu disse, calma, tu vai falar. Aí ele queria lá, né? Aí ele queria falar com o pastor. Eu disse, calma, vamos ver a oportunidade, né? E agora eles estão indo, já foram o que terceiro legal. domingo direto. Glória a Falei Deus. assim, ó, ele é católico roxo, né? Sim, Esse aí já tá pego. glória a Se ele Deus. já faz tudo, imagina quando ele realmente É verdade. vai pegar pegando, né? Mas enfim, então vai ver isso aí, né? Aí, que tava falando que agora me fugiu da minha cabeça. Tá repreendido o TDAH em nome de Jesus. Vocês deram o passo ali. E a gente falou do propósito que Deus vai suprir as nossas necessidades. Uhum. Não levem. Brenda, eu preciso falar sobre isso porque é importante. Uhum. É importante falar sobre isso. Hoje tá uma menina, mulher, né, 28 anos. E a gente vê, porque a prosperidade é um equilíbrio em todas as áreas. Hoje a gente Uhum. vê vocês vivendo isso. Só que a gente sabe que tem os desafios dos bastidores. Sim. Quem vê as fotos Quem desconhece vê os o close bastidores. e não vê o corre. É, isso aí mesmo, adorei isso aí. Mas se pudesse nos aconselhar, tá?
Até me aconselhar também, porque eu tô começando com essa comunidade, com o Instituto, e hoje eu realmente tô totalmente pela fé. Sim. Hoje eu não tenho recurso, eu não tenho patrocinador, eu tenho o Ismael ali, que acredita no sonho e faz acontecer. E faz acontecer. E eu tenho muita sede de justiça. Sim. E eu tenho muitos projetos, assim, você não tem ideia. Só que, se puder nos dar Tem um planejamento também estratégico dentro do que vocês fazem, do propósito de vocês. Como é que funciona essa questão aí para unir todas essas esferas e também ter condições? Porque a gente precisa. A gente não vive do vento, né? Sim. O que tu poderia me falar sobre isso? Eu penso que a gente tem um patrocinador maior, né? Eu vejo também favor de Deus, né? E também, ao mesmo tempo, penso sobre estações, né? Na nossa vida. Quando eu falo sobre igreja, né? É diferente de falar sobre individual. Por quê? Porque quando eu falo de igreja, eu falo de um avivamento. E a gente percebe que esse avivamento não está ocorrendo só em São Leopoldo. Está ocorrendo em todas as igrejas boas, sabe? Que estão disponíveis e prontas para receber todo tipo de gente e cuidar. E aí o favor de Deus vem com esse avivamento, sabe? Deus manda, é Deus, sabe? É como se Deus mesmo, as pessoas passam na frente da igreja e têm vontade de entrar, entendeu? Então, é só o favor de Deus. E aí, como eu penso na nossa vida agora individual, né? O ser humano individual. Sim. Olho por esse aspecto de favor de Deus, olho pelo aspecto também de movimento e olho pelo aspecto da excelência, sabe? Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, nós queremos fazer com excelência. Então, Deus abençoa aquele que faz com excelência, né? Deus prospera. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, assim, é que a excelência sabe? Atrai o favor de Deus. A excelência atrai o favor de Deus. Nós precisamos ser excelentes, dar o nosso melhor. Como que a gente dá o nosso melhor? Se trabalha em tal área, estudar sobre essa área, né? Fazer tudo de melhor para que realmente... E ter um propósito também, né? A excelência, algo que requer da excelência é tu ter um propósito. Imagina que, de um lado, né, o nosso propósito como igreja, por exemplo, né, nós temos as pessoas comuns e nós, como igreja, somos uma ponte para que essas pessoas comuns se tornem verdadeiros discípulos, extraordinários discípulos de Cristo, sabe? Essa é a nossa visão, sabe? Nós somos a ponte para que pessoas comuns se tornem extraordinários discípulos de Cristo. E aí, quando a gente fala da nossa vida individual, qual é o propósito? Volta pro propósito de novo, né? Volta pro propósito. Tem algo que eu estou fazendo que realmente é para o Senhor, sabe? Não tem nada dentro de mim que seja, por exemplo, em todas as áreas, sabe? Não falo só no teu caso, mas eu falo no caso de uma pessoa que tá fazendo uma faculdade, quer ser jornalista, sabe? Por que tu quer ser jornalista? É só para ganhar dinheiro, né? Sim. Vai passar mais tempo trabalhando e menos tempo com a tua família, né? Vai ganhar dinheiro e perder a sua família? Peraí, uma mosquinha. Pois é, tem uma mosca chata aqui. Ainda bem que não é ao vivo, depois de quarto. Tá, deixa eu voltar. Por exemplo, né? O jornalismo, uma pessoa que vai trabalhar com jornalismo, vai passar mais tempo fora, por exemplo. Eu decidi trabalhar com isso porque eu quero ter muito dinheiro. Aí ela decide passar mais tempo fora do que com a família. Onde está o propósito nisso? Está no dinheiro, sabe? É a riqueza, não é a prosperidade. Tu até vai ter a riqueza, porque a gente vê muitas pessoas, né, sendo prósperas. As pessoas são prósperas, mas não tem paz. Sim. E aí, depende tudo do ponto de vista que a gente enxerga, sabe? Tem uma frase que eu gosto, que é... Não importa se eu não conseguir tudo que essa vida me oferece. Estou buscando o teu coração. Daí fala de Jesus, né? Não importa se eu não conseguir tudo que essa vida me oferece. Com essa frase, eu entendo que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Não. Tem a ver somente com paz. Paz. Se eu sinto paz naquilo que Deus está fazendo, sabe, na minha vida, se eu sinto paz, né, em coisas que eu estou vivendo e vendo que Deus está fazendo na minha vida, se eu sinto paz nas estações, minha família está em paz, sabe, isso é prosperidade. Porque o que menos as pessoas têm, e principalmente as mulheres, porque as mulheres, elas têm um excesso de preocupação com o amanhã. Muito. Né? Elas se preocupam com coisas que ainda nem aconteceram. Não, foi lá em 20 anos já voltou. Sim. Porque não tem mais paz. Então, a paz é a principal prosperidade nos nossos dias, sabe? É a paz principal. A gente não teria uma igreja grande sem paz. Entendeu?
A gente fala assim, muitas pessoas olham assim, né? Como? Né? Como? Tão grande? Da onde vem tanto dinheiro, né? As pessoas pensam. Mas pra nós o que conta é a paz do Espírito Santo naquele lugar. Se Jesus tirar a presença dele, sabe? Se não vier a presença dele sobre os cultos, nossa, pode tomar qualquer coisa material, sabe? Nada faz sentido, Nada né? faz sentido. Não faz sentido. Então, só o que faz sentido na nossa vida, sabe? E quando a gente pensa nessa frase, né? Quando nós escutamos essa frase, não importa se eu não conseguir tudo que essa vida me oferece, também nos faz pensar ao contrário. Se importa, sabe? Nos faz avaliar o nosso coração. Importa se eu não conseguir tudo que essa vida me oferece? Se importa, talvez tenha uma lacuna dentro do teu coração. Ainda tem coisas. Se importa, talvez tenha um orgulho, tenha uma vaidade, sabe? Sim. Tem algo que eu preciso, na verdade, que é maior do que o Senhor. Não importa se eu não conseguir tudo que essa vida me oferece. Importa só ter a tua presença. Mas aí, se importa, é porque a presença não é suficiente. Sabe? Aí Precisa volta ser lá na preenchida com algo. identidade. É. Qual os buracos que tem na identidade, qual é a lacuna, o Isso aí. medo excessivo, porque aí volta, Precisa sempre ser... volta. sempre volta pra identidade. Sempre volta lá Precisa, na na identidade. verdade, ser preenchida com algo, né? Sim, E todo excesso, né? Revela uma falta. né? Muito. Todo excesso revela uma falta. Tem até um versículo que diz, né? Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas se embriagueis com a presença do Espírito Santo, com cânticos, louvores, né? E aí a gente vê um excesso, né? No início desse versículo. Não vos embriaguei com o vinho. Uhum. É um excesso. O Porque é a excesso. falta do outro. Vos embriagueis com alegria, cânticos, louvor a Deus, né? Então há uma falta, Sim, né, de adoração há uma que falta. tá indo em excesso pro outro. Isso, e falar muito do vício também. É. Porque às vezes as pessoas, assim, eu vou ter que parar com isso. Ok, mas o vício não é só parar, é substituir por algo que vai ser muito mais profundo. A gente vê pessoas que têm problemas com depressão, ansiedade, transtornos. O remédio remediou. Mas a cura, de fato, quantos testemunhos a gente vê que é só com Deus. Só com Deus. Preenche. Então, às vezes a gente até vê pessoas que têm problemas até com droga, luto com droga, né? A maioria, as que conseguem mesmo a reabilitação, elas têm que estar 24 horas com Deus. Já percebeu isso? É verdade. E tem gente que não entende, porque elas são pessoas muito intensas. Muito intensas. Até um dos nossos amigos que acabou não sendo compreendido, ele era muito intenso. E tiravam, menino, pra que tudo isso? Uma hora tá lá, outra hora tá aqui. E eu até estudo bastante sobre a bipolaridade, né? A bipolaridade é o 8 ou 80, né? É. A pessoa, ela tá bem radiante ou ela tá atirada. E é uma doença mental comprovada que só remédio vai remediar. Pra te trazer o equilíbrio dos teus hormônios. Mas a cura pra medicina não tem. Mas quando tem Jesus, tem? É. Quando tem Jesus, tem. Eu não sabia que a bipolaridade não tinha cura. Não, falam que é uma doença Medicinal, mental. né? Medicinal, uma doença mental, doença comprovada. E tem gente que acha que é brincadeira isso. A bipolaridade é o diagnóstico comprovado mesmo, né? Porque um grau de bipolaridade todo ser humano tem, né? Uma hora tu tá... Sim. As emoções, né? A gente tem emoções. Não, mas tem níveis assim. Não, mas o nível hearts mesmo, pela medicina, não. É remédio que é pra sempre, tu vai tomar. E às vezes as pessoas, tô super bem. Eu sei porque eu tenho pessoas próximas de mim que tem. Sim. E para. Aí. Deslanche. Porque o remédio sempre vai ajudar ela a não ficar no 880. Ela fica amena ali, não chega a dar as crises, sabe? E eu nunca fiz diagnóstico de bipolaridade, mas toda mulher tem um pouco de bipolaridade. Toda mulher tem. Só Jesus pra Na acabar... TPM, né? Na TPM. Até que uma amiga falou... hoje eu não tô bem, não sei se é hormônio, se é demônio, se... Pois é, porque a gente luta contra os dois, né? A gente luta, mulher luta contra o hormônio e contra o demônio. Então, assim... mas eu lembro que na minha conversão, eu vim de uma família disfuncional, que amo minha mãe e meu pai, eles fizeram de tudo, mas eu conheço minha família, né? Muitos problemas mesmo. Então, claro, peguei, né, minha filha? Tanto genético como cultural, entendeu? O ambiente te transforma. E eu lembro que com 19 anos eu fui pra Jesus, assim, arrastada, assim. Eu cheguei, não tinha... Qual é o propósito da vida? Eu lembro que eu perguntei pro Ismael, perguntei uma vez pra ele, era super natural pra mim. É que a gente tem contextos diferentes, né? Eu não sei muito bem a tua história, mas... Sim. Eu falei assim, mas tu nunca sentiu vontade de morrer, não? Porque ele sempre tava de boa com a vida, sabe? Eu nunca entendi se você tá sempre pleno, como assim? Aí ele,
Não, pensa bem, não tem como. Todo ser humano já sentiu vontade de morrer. É uma coisa natural. Talvez vocês estão vendo aqui. Gente, eu tô falando pra mulheres. Mas eu acredito que a mulher é bem mais intensa, né? Mulher é intensa. A mulher é intensa. E eu, tipo assim, anos, quando eu não tinha Jesus, eu tinha vontade de morrer, consequentemente. Sim. Toda hora, todo momento, eu entendi que daí era um problema. E eu me curei, sim, Brenda, foi com Jesus. Sim. Hoje eu ajudo pessoas através de ferramentas, da terapia, sim. Mas, gente, eu já até nichei. Quando a pessoa vai lá no meu Instagram, eu nichei. Ó, sou terapeuta cristã, tem que saber. Porque a gente quer tudo, e não consegue também não consta nada, né? Sim. É esse o meu princípio. Eu descobri a cura assim. Eu fui curada de ansiedade, que se eu tinha ataque de pânico, eu tinha bipolaridade, eu não fiz nenhum exame, né? Mas eu não sei se eu não tinha. Porque assim, ó, só Jesus. Mas aí a gente foi curada sobre isso no meio, que a gente tava falando ali do propósito. Aí tu falou de paz, né? Sim. E que a paz gente, não tem. É Deus, em primeiro lugar. É. E essa prosperidade ali que tu falou dentro disso, começou. Então, tudo se encaixa quando tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Não tem, né? Mas e aqueles momentos que eu acredito que já passou? É que tá bem novinha, né? Sim. 28 anos, sabe isso? Não. Achei que ela já tinha sou 30. vivida, sou vivida. Não, pela aparência, tá? Mas eu e o Osna começamos a namorar quando eu tinha 13 anos. 13, então tu tem história A vida começou mesmo. cedo, Começou cedo. Verdade. Então Bem tem mais digo, bagagem corta que eu essa ainda. Corta essa parte, não vai ser corta. Mas enfim. Mas vamos falar, tá, vamos ver. Teve os momentos de querer parar e desistir ou nunca teve? Não, tu diz no ministério ou antes? Durante o processo, de onde vocês estão aqui agora. Teve momentos, sim, né? Teve momentos, assim, de pressão, né? Mesmo que tu tava no propósito. Tem esses momentos que tu acha, às vezes, será que eu tô mesmo? Momentos de pressão, e já pensei, né? Já pensei em desistir, mas eu não tenho escolha, né? Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Tu só pensa, né? Ah, se eu pudesse desistir, né? O pensamento já é assim. Se eu pudesse desistir, porque tu sabe que nem pode desistir. Hoje fica meio brabinho, fala que vai, mas no fim, tá, não tem o que fazer. Só quis dar uma crise mesmo agora. Só pra botar pra deixa fora. eu chorar em paz. Não, e Às vezes vai orando e fala, ai Deus, hoje deixa eu chorar. Só dá licença. Mas assim, como a gente fala da paz, tem momentos que parece que a gente não tem paz no meio do propósito. E aí, como? Vamos falar sobre isso, né? É difícil a pergunta, né? Mas aí tem uma evidência, né, na nossa vida. Que é o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade. Aí os frutos do Espírito. Eu sempre tento lembrar, né, nesses momentos, assim. Porque a Bíblia também diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Então, nem todos os dias vão ser bom. Só que aí, o que as pessoas querem, né? Elas querem viver todos os dias um dia bom. A Disney. E aí, tem pessoas que vivem há muito tempo já um dia bom, dias de prosperidade, dias felizes. E aí, tem um apertinho, assim, né? Em qualquer área, acho que já tá em depressão, né? A depressão também não é isso que é. Tô triste, tô com depressão. Tô triste, tô com depressão. Mas é porque realmente as pessoas vivem esse excesso que tu falou, sabe? Um excesso, assim, tudo é em excesso. Só que aí eu vejo que pra gente ter paz no meio desse dia mal, sabe? A gente tem que lembrar do propósito, sabe? E eu também penso que todo dia mal vai passar. Basta cada dia o seu mal. Então, não vai ter 2 dias mal seguidos. Cada dia. É o seu dia cada mal. dia. Eu sempre penso, amanhã vai ser um dia bom, né? Mas a gente já percebe, né? Que hoje, acorda assim, hoje vai ser um dia de guerra, né? Tem. Aquele louvor, né? Tem dias que o dia acorda estranho, é esse dia mesmo. Acordou estranho. E aí tu fica lutando contra isso. Mas, cara, tu tá numa batalha. E sempre essas batalhas, alguma coisa tá vindo na frente. Isso. E tem que usar as armas certas, né? As armas certas. A Bíblia cita diversas vezes como uma arma pra guerras, assim, né? O louvor, por exemplo. A Bíblia cita várias vezes, né? O louvor como uma arma. Então, a gente precisa usar o louvor, sabe? Louvar a Deus e o louvor... Ele abre portas pro sobrenatural, sabe? A gente vê diversas vezes. Tem uma vez que um profeta, né? O profeta Eliseu, ele foi chamado pra cantar
para que ele foi chamado, né, para solucionar um problema. E aí ele chama um cantor, porque ele queria sentir a presença de Deus para resolver esse problema. Eu não sei essa E passagem, aí, eu não vi essa passagem é bem ainda. bonita. Aí ele chama um cantor para realmente ouvir a voz de Deus. E aí a revelação vem, né, e ele dá a liberação lá pros reis, para que eles continuem guerreando e tal, dá o destino para eles, né, dá a direção. É colocar a arca na frente, sempre Isso aí, né? É sempre sobre isso, né? Aí a gente percebe, né, que o louvor, ele é uma arma. E ele abre portas pro sobrenatural. E às vezes a gente tá vivendo guerras espirituais, né? Ou guerras na mente, qualquer tipo de guerra, né? A gente tá vivendo guerras e não usa as armas certas que a gente tem, né? A gente não louva a Deus num dia mal. Não. A gente não louva porque a Deus. a primeira coisa que o inimigo vai tentar calar é a tua boca. É a primeira. Ou ele tenta calar, ou ele tenta persuadir o que tu vai falar. Só que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá. E quando que nós resistimos ao diabo? Eu imagino como se o diabo todos os dias, né, olhasse pra uma mulher e falasse, hoje ela não vai orar. Hoje ela não vai jejuar e ela não vai adorar, porque eu toquei nas finanças dela. Hoje ela não vai adorar Deus e não vai tocar, não vai cantar, não vai exaltar a Deus, porque eu toquei nos filhos dela, no marido dela. E aí tem mulheres que vivem em ciclo. Por quê? Porque ele toca mesmo e aí você não faz. Só que quando você resiste, né? Quando ele tocar e você não der mais moral pra isso, né? Aí ele resiste, você resiste e ele foge. Né? E aí a gente cria a ferramenta de ser inteligente emocionalmente e espiritualmente. É isso aí. Mas não tem como ser se a gente não resistir a ele, mas submeter a algo maior que vai nos dar essa inteligência, né? E tem uma passagem de Jeremias, quem nunca, né? Quem nunca questionou na vida, tire a primeira pedra. E Jeremias 16 ou 17, agora não me recordo, que ele tá questionando a Deus, ele tá orando, ó, eu faço. É aqueles dias que tu tá no propósito, mas tu sente que o céu tá de bronze, tu sente que a batalha tá aí, por mais que tu use a positividade, vai ser um dia incrível, vai ser um dia maravilhoso, tu sente a energia, né? Tu sente. E ele tava nesses dias, que ele tava ali no propósito, mas não via nada acontecendo, do que ele gostaria de ver acontecendo. Onde ele fala pra Deus, eu tô falando pra esse povo, esse povo não tá dando ouvido. Até quando? Sabe? Quando a gente fica... será que eu tô... Talvez você pense, será que eu realmente tô no lugar certo, na hora certa? No propósito? Será que eu tô no chamado certo que vai me levar pro propósito? E aí, quando ele começa a se queixar pra Deus, literalmente, Deus fala uma coisa assim que... É lindo, né? Tu sabe nessa passagem, né? Quando tu se converter, Jeremias... Olha o tapa. Quando tu se converter, mudar as tuas palavras, falar palavras dignas, se voltar pra mim... Parar de reclamar, na verdade, né? Quando tu parar de murmurar, de reclamar, os dias vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. O povo vai te escutar, né? Os teus filhos vão te escutar, tu vai ter voz dentro de casa. Vai ter voz. Mas muitas vezes as mulheres, elas reclamam, murmuram o tempo inteiro. E aí, quando vai falar, ninguém ouve. Porque não tem autoridade na voz. Fala demais e daí, quando vai falar, ninguém ouve. Exatamente. E aí, o segredo. Quando tu fizer isso, eu vou fazer de você muralhas fortificadas. Eu vou te proteger. Eu vou proteger tuas emoções. Eu vou proteger tua alma. Eu vou te proteger. E esse povo para de se voltar pra eles. Eles vão se voltar pra ti. Glória a Deus. Aí é que entra, né? Para de tentar remar. A gente tenta. A gente é humana, a gente é mulher. A gente oscila muito. E a comunidade, Brenda, até que eu quero falar sobre isso, muitos hoje o curso fala assim, ó, faz isso porque a tua vida vai ser perfeita, porque tu vai aprender a dominar tudo, porque a nossa comunidade é um espaço de acolhimento, pertencimento, direcionamento, todo mundo quer se sentir direcionado, e uma escuta sem julgamento. Onde tem dia, sim, que a Brenda hoje, que lidera 2.000 pessoas, vai ter momentos que ela vai precisar sentar, cara, eu preciso ser ouvida, hoje eu sou, tu é uma humana, tu é um ser humano, preciso às vezes, deixa eu te abraçar, tô aqui contigo. Só que uma mulher, assim, que lidera, que está na frente, às vezes as pessoas acham que são Mulher Maravilha. Porque tá sempre sorrindo, tu dá conta de tudo, e quem é que cuida de ti? É Deus, né? Mas a gente também precisa de alguém, tipo, vamos pegar tua mão. De amigas, né? A gente precisa ser humana às vezes, né? Vamos rir, vamos brincar, vamos conversar. Né? E é importante, né? Toda líder ter um ciclo, assim, de amizade mais íntimo, né? Muito Não importante. Que vai ser diferente de que é nos outros, né? Mas tem uma nudez, né? Uma nudez que só alguns podem ver, né? Que não tá preparado pra todo mundo ver. Não tão. Se escandaliza às vezes, né? Esquece que a gente é humano também, né? Isso aí. Muito isso. E eu tive um sonho esses dias atrás.
E foi muito, muito profundo. Um sonho que eu senti uma paz, assim, que não era um sonho Que daqui. lindo. Era uma paz que eu... Sabe quando tu acorda e quer voltar a dormir? Sim. Eu saio, preciso dormir, eu quero sentir aquilo de novo. Eu sonhei que eu tava num campo muito bonito, lindo, campo verde, e a grama, ela parecia algodão de tão macia, não era essa grama, sabe? Uhum. E tinha muitas ovelhas. E as ovelhas branquinha. E tinha uns pastores. Só que não eram... Eu nunca tinha visto aquele tipo de pastor. Eles eram pastores alemãos. Eu nem sabia que tinha pastor alemão. Depois eu fui pesquisar agora no Google, porque eu vou, né? Eu nunca vi isso. Será que tá no meu subconsciente? A gente estuda, né? É a revelação de Deus no subconsciente. Aí eu fui... E aí eu vi ele com as roupas de alemão, aqueles elásticos assim, boininha. A roupa dobrada, assim. Sim. Tudo, sabe? Cada detalhe eu vi, assim, a mão cheia de calo com aquelas cordas que ia pegar a ovelha e tal. E aí ele tava tirando o pelo da ovelha e aparecia a pele dela rosinha e as veinhas. Quando eu Sim. falo assim, parece que eu tô lá, sabe? E elas pulavam assim, felizes naquele campo, só que não tinha cerca, Brenda. Sim. Elas estavam num aprisco que elas tinham liberdade, ao mesmo tempo elas queriam estar ali. Uhum. Era muito forte. E eu via a pele delas e na hora, assim, veio no meu coração, vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que tava... tirando aquele pelo, tava dando um alívio, porque estações têm momentos de alívio. Só que eu via elas ao mesmo tempo aliviada e eu me preocupava, mas agora elas estão muito vulneráveis. Olha, dá pra ver a pele. E na hora, assim, acordei. Daí fui conversar com Deus. E aí Deus fala assim, a vulnerabilidade, ela vai ser escondida em mim, protegida em mim. As tuas vulnerabilidades, as vulnerabilidades das mulheres. Quando troca aquele pelo, é uma nova estação. Tem momentos que ela tem que ter com aquele pelo, senão ela vai morrer Sim. de frio. Mas tem um momento que tem que ser tirado. E a gente não quer aceitar esses ciclos, que algumas coisas vão tirar e vão trazer leveza, mas ao mesmo tempo vulnerabilidade. É isso aí. E quem tá preparado pra ver a vulnerabilidade? É poucas pessoas. Se escandaliza, tu se decepciona. Maldito o homem que confia no homem, É. né? Já passou isso, né? As pessoas só pensam nisso, né? Elas se apegam mais nisso do que o amigo, né? É fiel. O Exato. ferro que é fio ferro. O ferro que afia o ferro, isso é forte, né? Elas se pegam mais nisso. Eu prefiro ter um olhar de leveza, sabe? Uhum. Eu olho as coisas com muita leveza, assim. Porque eu penso... Eu imagino que não há como ter outra leveza, não ser do céu, né? Mas eu tento levar a vida aqui com muita leveza. Porque senão a gente não consegue fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos na Terra sem olhar com peso. Então, se eu tiver, sabe? Eu penso assim, se eu tiver que mostrar minha nudez pra alguém e essa pessoa não entender quem errou foi ela, não fui eu. Entendeu? Forte. E a Ela gente que acaba... errou. Eu às dou vezes... tudo que eu tenho. Se a outra pessoa errar comigo, quem errou foi ela. O problema Entendeu? foi dela. É. Perdeu. É muito Quem assim. errou foi ela. Eu dei tudo que eu tenho, sabe? Às vezes as mulheres vêm se aconselhar, né, acerca do casamento, né? Vem perguntar algo do casamento. Ai, mas ele não me dá valor. Mas faz tu. Dá tudo que tu tem. Porque se ele errar, foi ele. Se ele não quiser, se ele não fizer, quem errou foi ele. Exatamente. E só que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a gente dar o outro lado da face. Todos esses detalhes. Só que o mundo hoje não diz isso, né? Não, né? Se tu tá sofrendo um pouquinho, já deixa. Não leva que não é pra ti isso, né? Não leva pra ti, isso daí vai fazer mal. Psicologista, tu vai numa consulta... Não. É verdade. Foge de tudo aquilo que te faz mal. Vai crescer como? Como é que vai Aí crescer? acaba o casamento, não luta tá por aquilo que mal. tá... O filho, às vezes, vai nos Sim. tirar do sério, porque ser mãe não é fácil. Aí tu vai Sim. abandonar. O trabalho, não gostei do que o chefe fez. Aí tu não vai casar, tu não vai ter filho, tu não vai ter trabalho, tu não vai fazer nada. E volta naquilo de que as pessoas estão querendo um excesso de felicidade o tempo inteiro. Elas estão só acostumadas com coisas boas, né? E elas querem ter um excesso de felicidade. Daí, por exemplo, eu fui casada há 20 anos. Quando fez 25 anos, né? 21 anos de casamento, não me sinto mais tão feliz. Excesso de felicidade, tá? Né? E agora tu vai deixar o casamento porque tu quer começar outra coisa feliz. Daqui a pouco esgota de novo. É isso, realmente. Daqui a pouco esgota. É a instantaneidade, né? A gente Não tá sabem passar pelo dia mal, né? Não sabem. E é isso que faz a gente crescer. É isso que volta lá onde a gente falou. E a gente vai encerrar daqui a pouco. Vamos conversar, né? Quando o assunto faz sentido, né? Conversamos bastante. Volta lá no que a gente falou ali, né? Nessa questão do tudo vai voltar, né? Do se experimentar. Porque tá me fazendo mal, não é? Então Jesus não ia morrer por nós. Tava doendo. Pai, se possível, afasta de mim.
todavia seja feita a tua vontade. Sim. Então é muito mais do que... Gente, tô meio filosófica, né? Hoje eu falei pra Brenda antes de conversar. Eu tô muito filosófica, eu tô muito assim... Eu tô vendo a vida com um olhar muito mais profundo. Sim. Bem penetrante mesmo, sabe? E tem pessoas gemendo, sofrendo. Tem mulheres, tem homens, tem casamentos. Então, a vida não é a Disney. Nós gostaríamos que fosse. E hoje, se a gente abrir as redes sociais, a gente se frustra porque a gente se compara. Para, gente. A Brenda que fala sobre devocional, fala sobre Deus. Começa teu dia, não começa aqui. Começa buscando o teu propósito, se alinhando aos seus chamados. Jenny, mas eu não sei qual é o meu chamado. Então, se movimente. Você vai descobrir. Busque por conhecimento. Qual é o teu temperamento? Às vezes tá tentando fazer algo que, claro, tem coisas que nos tira da zona de conforto, né, Brenda? Tem. Exemplo, tu é uma líder nata, tu falou teu temperamento sanguíneo. A maior habilidade do sanguíneo é comunicação. E tu disse que levou anos pra pegar um microfone. Já tava escondido aí dentro. Aí tu teve que romper esse desconforto. Aí tu vai, né? Sim. É sobre isso. A gente tem que se desafiar e entender que a vida não é um mar de rosas, mas é viver um dia de cada vez, né? Literalmente é um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Deu. Isso aí já é maravilhoso, né? Mas se pudesse nos dar um conselho pra nós, eu vou focar mais nas mulheres, tá? Sei que, né? Tem homens também. Mas se pudesse dar um conselho sobre propósito, tá? Vida. A vida é um sopro, né, gente? Sim. O que tu nos daria hoje de norte, de um conselho? Sim. O conselho que eu daria é realmente para não pensar somente nas coisas materiais, mas não deixar elas de lado. Sabe por quê? Porque quando tu deixa as coisas materiais de lado também, porque tem pessoas que daí vão para outro abismo, né? E aí quando deixa as coisas materiais de lado, elas também deixam a excelência de lado. Mas não coloque isso, né, como prioridade na sua vida. A prioridade e o propósito principal é realmente amar ao Senhor. Não tem outro propósito. É realmente viver uma vida que agrada ao Senhor em todos os aspectos. E aí tem muitas mulheres que não têm uma vida feliz. Talvez você não se sinta feliz porque talvez a sua vida não está sendo agradável ao Senhor. Porque talvez você está lutando contra isso. E o Senhor não quer mais que você lute. Ele quer um fardo leve. Então pare de guerrear com o Senhor. Porque aí verdadeiramente você vai adorar Ele e vai ter o seu propósito na sua vida. Ê, parabéns! Para de guerrear com ele e entra na guerra com ele, né, minha filha? Glória a Deus. Vamos guerrear, porque tem muita gente precisando aí ser resgatada, né? Sim. E isso aí foi muito forte, e eu quero encerrar também com ela falou ali. Sim, a gente precisa viver, a gente precisa prosperar em todas as áreas, mas a Bíblia diz, quando a gente obedece a Deus, em Deuteronômio 28, todas as bênçãos vêm. O celeiro prospera, a família prospera, o gado prospera, Sim, tudo vem, né? Tudo acompanha. O segredo da riqueza financeira é seguir princípios espirituais. É verdade. Né? É verdade. E é isso aí. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, foi uma honra. Foi uma honra também falar contigo aqui, tão novinha. Aprendi bastante contigo hoje. Glória a Deus. E você, tá? Curte, compartilha, visita lá a Brenda, visita a igreja lá. A igreja é do Senhor, lá é um espaço realmente de acolhimento. Gente, é tão maravilhoso lá, é muito bom mesmo. Que Deus continue abençoando vocês. Glória e a gente Deus. vê Deus em vocês. Que Deus abençoe teu filho, que Deus abençoe teu ministério. Amém. As mulheres, vai crescer muito mais. Amém. Obrigada, Vocês gente, também. pela presença de vocês. Um grande beijo, curte, compartilha e bora junto crescer, porque, ó, hoje eu tô filósofo, tá? A vida é curta demais pra perder tempo. Então faz alguma coisa, se levanta dessa cadeira e começa a fazer alguma coisa da tua vida. Tchau, gente. Movimento.